Bom, aí logicamente que se coloca a seguinte pergunta: por que esse fiasco? Né? Qual é a política que está por detrás desses atos? Na realidade, isso aqui nós temos que dizer com toda clareza, o movimento sindical real e o movimento sindical fictício de organizações como a Força Sindical, eles estão apostando numa negociação entre os setores da burguesia, os setores golpistas que estão em luta dentro do regime político no atual momento, né? E os setores da esquerda desse movimento, que são a CUT e outros setores, estão apostando numa unidade ampla, quer dizer, unidade ampla por cima, que não permite que seja feita uma unidade ampla por baixo, para conseguir sair da entalada que é o Bolsonaro. Então, por exemplo, foi convidado para o ato, isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer muito claramente, não pode deixar passar, o senhor Paulinho da Força, um dos principais articuladores do golpe de 2016, e eu diria assim, uma das 10 pessoas mais responsáveis pela eleição do Bolsonaro no Brasil. Ele continua lá, como ele mesmo declarou, né, que ele está lá como articulador do Centrão no Congresso Nacional. Ele está licenciado da presidência da Força Sindical, porque a Força Sindical está muito dividida, justamente por causa da política dele, né? Porque ele tem que prestar contas para a própria Força Sindical de por que é que eles fizeram todo um processo que levou a que todo o dinheiro dos sindicatos fosse retirado pelo governo, né? Não se trata de um problema de luta, mas ele meteu a mão no bolso dos próprios companheiros que agora estão com uma mão na frente e outra atrás. Bom, os organizadores do ato tiveram a capacidade de convidar essa pessoa aí que, não é que ela não deveria ser convidada, o ato deveria ser contra esse tipo de pessoa, né? O Paulinho da Força. Note-se que a Força Sindical, de conjunto também, não fez o seu tradicional ato de 1º de maio, que é um ato direitista e conservador, que eles faziam na zona norte de São Paulo, financiado abertamente. Se você, aqui muita gente nunca foi nesses atos, mas se você fosse ao ato, você ia encontrar lá um stand da Fiesp, né? Outro stand da Bovespa. Eles faziam sorteio de apartamentos. Onde é que alguém arruma dinheiro para sortear um apartamento? Tem que ser os próprios capitalistas que têm que dar esse dinheiro. Era um ato, digamos assim, era um 1º de maio patronal que eles faziam, com distribuição de apartamento, show de artistas aí do circuito comercial, pagos a peso de ouro, né? Grande propaganda, as empresas faziam propaganda, etc. e tal. Esse ano eles não fizeram. Por quê? Porque os patrões, que sempre tiveram ali sustentando a força sindical, a política deles agora não é nenhuma política sindical. Eles perceberam que o movimento sindical está na defensiva e eles estão apoiando uma ofensiva para desestruturar completamente os sindicatos, cortar a verba, cortar o direito de greve, cortar todos os direitos, etc. e tal. E nesse marco, né, de ofensiva direta do governo da extrema-direita, o peleguismo, né, o sindicalista que promove ali a subordinação do trabalhador ao patrão, ele não tem função nenhuma. Né? Eles perderam o valor de mercado deles. Por isso não teve 1º de maio da Força Sindical. Eles devem ter procurado a Fiesp, e a Fiesp falou, olha, não está valendo a pena financiar tudo isso daí. Né? Nós estamos numa política de acabar com todo o poder de vocês. O que mostra que o que conta não é a amizade e o amor, né? Mas é o poder político efetivo. Então, quer dizer, a Força Sindical não teve o seu momento de glória junto com os capitalistas e foi parar no ato histórico junto com a CUT, onde eles tiveram, logicamente, uma importância muito grande em transformar o ato, que seria um ato de luta política, num ato que era meio um ato de luta e meio
um ato da força sindical, um ato patronal da força sindical. É preciso chamar a atenção que, além do Paulinho da Força, o ato foi financiado pelo nosso queridíssimo, maravilhoso prefeito de São Paulo, né, o Covas. Estava lá o patrocínio da Prefeitura de São Paulo. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica perguntando o seguinte: será que o Covas vai fazer parte da luta contra os patrões e contra a reforma da Previdência? Será que vamos chamar também o Dória? Onde é que para isso daí? Vamos chamar o Bolsonaro, o Witzel, o Zema, a Joyce Hasselmann, o Major Olímpio, quem mais que nós vamos chamar para o ato? Quer dizer, no final das contas é uma desmoralização, porque as pessoas que são o motor da mobilização, vendo isso daí, vão olhar e falar, isso aqui não é para valer, não vou participar. Inclusive, dava para notar que muita gente efetivamente não foi participar. Não houve também uma campanha de luta em torno do ato, né? O Paulinho da Força, nos bastidores, né, porque ele não pôde falar, isso aí foi uma coisa positiva no ato, quer dizer, não havia tanta gente assim da direita que conseguisse dar suporte para ele falar. A hora que anunciaram que ele ia falar, né, houve vaia, o pessoal começou a gritar golpista, etc. e tal, né? E segundo a Folha de São Paulo, esse jornal tão democrático, falaram que os integrantes da CUT, do PT, que não permitiram que ele falasse. Não, ele é mal visto por todo mundo. Ele é responsável pelo Bolsonaro, né? E não havia ninguém lá para defender ele também, porque não tinha base de força sindical nem nada, nem ele tem nenhuma base popular.